fazer uns flashbacks na história. Então eu queria perguntar como que era no começo o cenário de stand-up. Como é que você, sei lá, você viu na gringa, que você ajudou a trazer pra cá? Como é que era isso? Eu não tô ligada. O que me eu gostava muito de uma noite aqui em São Paulo, que chamava Terça Insana. A Terça Insana foi assim, eu já fazia comédia em Curitiba, e eu gostava do stand-up, mas eu não entendia muito do stand-up. Então, tipo assim, eu sabia que tinha comédia de cara limpa, mas eu gostava mais de personagem. Porque era o que eu sabia fazer, que eu dominava melhor. Eu já fazia o boy, que é o Elvis Lay, que era o tipo office boy. Eu já fazia algumas coisas, uma manicure, eu já fazia uma puta. Eu fazia umas personagens, assim, que eu botava peruca, essas coisas. Só que uma vez teve uma entrega do Oscar, tal, e eu fiz, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz de cara limpa, assim, que era numa casa chamada Original Café. Na época estava tendo campanha de prefeito de Curitiba, e o ator da campanha era um cara chamado Márcio Ribeiro. E olha que doido, que eu não lembrava disso, uma história que se encontrou. Eu estava fazendo esse show numa casa chamada Original Café, que foi onde é que a gente gravou depois, mais tarde, o audiolivro do Clube da Comédia, que é um CD do Clube da Comédia. E eu estava fazendo o show, eu acabei, e esse cara veio falar comigo, falou, eu quero um dia fazer isso também, porque não sei o quê. E era o Márcio Ribeiro. E depois de uns anos, eu fazendo a Terça Insana como convidado e tal, criei uma noite em Curitiba que chamava Diogo Portugal e Convidados, no Era Só o que Faltava, que era uma casa que eu fazia toda terça e tal. E porque realmente eu queria fazer em Curitiba uma coisa parecida com a Terça Insana, mas eu não tinha... a casa só me ofereceu 2 dias, quarta e terça. Daí eu falei, cara, terça é bom, se dá certo lá em São Paulo, eu vou fazer terça. E aí que veio um pouco do stand-up pra mim, porque se eu fizesse só personagem na terça, puta, era uma cópia muito deslavada da Terça Insana, e a Grace ia ficar muito puta comigo, né? Uhum. Aí eu falei, o que eu podia fazer como diferença? Daí eu falei, cara, já sei, já tinha o Fernando Ceilão e o Bruno Mota fazendo stand-up. Eu falei, já sei, eu vou fazer pelo menos a abertura, da parte inteira de abertura, de stand-up. E depois eu chamo os convidados, mas eu não sabia fazer. O que me fez gostar de stand-up era um seriado que passava na Sony do Seinfeld. E eu gostava muito daquela abertura do programa, ele com a cortininha, assim, fazendo. Eu falei, puta, esse cara faz isso daí, comédia de cara limpa e tal, né? Isso é muito legal. Então foi meio que assim que aconteceu. Não sei se foi essa bem a pergunta. Acho que eu É bem isso. dei uma jogada aqui. É isso, como é que era o cenário antes. E aí depois, você que ajudou a levar pra TV e disseminar? Então foi isso? Então o cenário era assim. Curitiba, fama de uma cidade que ninguém ri, não sei o que lá, que é balela, né? Porque a galera começou a gostar e consumiu muito o produto, assim. Então, começou a dar muito certo essa noite, de personagem. Um belo dia, e eu já estava começando a querer fazer stand-up e tal. Um dia eu recebo no Orkut uma mensagem da Marcela Leal. Diogo, estamos querendo fazer uma parada aqui também de stand-up. Aqui. Eu já tinha um festival que chamava Risorama, porque depois de um ano do Era Só o que Faltava, nem bem um ano, eu tive a visita da galera do Festival de Teatro de Curitiba, e eles gostaram muito da noite. Eles falaram, cara, que noite legal. Daí na hora já veio aquele clique, né? Eu falei, cara, por que não criar um núcleo? Eu tinha ideia, mas eu não tinha o dinheiro para fazer, né? E por isso nós somos sócios até hoje. E eu acho que é uma grande parceria que deu certo o Risorama, porque o festival... Só o maior festival de humor do Brasil, tá, gente? Risorama, pra quem não conhece. Obrigado. Se não é o maior, né, porque tem o Risadaria, ele é o mais tradicional, isso eu não tenho dúvida. Isso é verdade. Com certeza. Porque o meu sócio é o maior festival de teatro do Brasil, isso eu não tenho dúvida, que é a Parnax, que é o Festival de Teatro de Curitiba. Eles são meus sócios. E o Risorama é uma pena do festival. Porém, que cresceu bastante e se desvinculou. Cresceu e falou, desgarrou do teatro e virou um produto. Que hoje meu sócio é o Leandro Nofels, que é um cara que acreditou muito no produto e é que eu acho a melhor parceria possível, porque eles fazem coisas que eu jamais conseguiria fazer. Então eu fico mais com a parte artística e faço atendimento também, me considero um vendedor também, mas não faço a parte burocrática, cara, que é muito chato quando você faz um projeto muito grande, né? É muito chato e eles são muito organizados, entendeu? Organizados assim no sentido de
Não tem falhas, saca? Entendeu? Eles que cuidam de hotel... Tanto que não tem falhas que ninguém nunca ficou rico com esse festival. Entendeu? Então não tem falhas. Então não tem Tá falhas. tudo certo. Eles que cuidam da parte, assim, passagem, hotel, quem vai tal horário, Tudo. E a prestação de conta, que essa é a parte mais chata. Se você for cuidar disso, você fica Não, maluco. Tá louco. Eu já ia me perder Então é uma parceria que deu muito certo, assim. Então tá. Vamos lá. Agora voltando na tua pergunta, é o seguinte. Então tinha essa cena de personagens, né? E o mundo era personagem, era Terça Insana, era isso que estava bombando. A Terça Insana, eu gosto de falar isso e repetir várias vezes. A Terça Insana foi o maior ponto de virada de humor do Brasil, cara. Onde a gente tinha um humor dos grandes mestres, né? Que eu adoro o Tom Cavalcante, acho ele foda. Ele é mesmo. Ele é muito foda. Não, e eu ia no show dele para aprender como é que fazia, né? Eu, assim, aluno. Sentava assim, ó, vai começar a aula de um cara foda. Eu Tom Cavalcante, era o show dele no Guaíra, eu pagava puta ingresso caro pra cacete. Tanto de personagens, tanto de cara limpa, o cara é... Ele é foda. É. Aí eu ia lá e ficava vendo, é assim que ele faz. Ele sai daqui, aí ele faz uma musiquinha, aí ele... Eu ficava tentando entender como é que era o fio condutor de uma coisa pra outra pra fazer um show solo de 1 hora. Aprendi isso com o João Kleber também, com gente que... Agildo Ribeiro, gente... você nem sabia que o João Kleber era humorista. João Kleber que eu conheço? Ele era Para. João Kleber era um humorista. Ele fazia imitação do Silvio Santos, do Roberto Carlos, ele fazia piada, contava muita piada. O que não tinha naquela época era uma regra da autoria, entendeu? De você ser autor do que nem hoje é o stand-up, entendeu? A não ser quando chegou a Terça Insana. E aí que tá a importância da Terça Insana, o turning point. Por que a Terça Insana foi foda? Que quando chegou a Terça Insana, liderada pela Grace, quem me contou foi uma produtora eu tinha uma produtora de áudio em Curitiba. E eu trabalhava com jingles, trilha, essas coisas. E essa menina era produtora, chamava Tula. Ela era namorada do Leme, Guilherme Leme. No irmão daquele ator Guilherme Leme era o... Gente, agora... Gustavo Leme, que é um puta diretor de cena. E a Tula falou assim, meu Diogo, você tem que estar nesse projeto que chama Terça Insana Underground, é muito legal, você tem que conhecer a Grace. E ela me deu o contato da Grace. E eu, na maior cara de pau possível, liguei pra... Não tinha nem WhatsApp naquela época. Liguei pra Grace, falei, oi Grace, tudo bem? Eu sou de Curitiba, faço uma cena... tá, porque tá sincero, e foi super legal. Falei, então vem aí participar, vem assistir. Eu fui pra assistir. Aí fui lá assistir, cara, chego lá, tá Marcelo Médici no palco, Marcelo Mansfield, Otávio Mendes, Sidney Caria, que era um cara que era genial também, a Grace, e posso estar esquecendo alguém. Eu acho que o elenco era esse, na época. E aí eu fiquei, maravilhado com aquilo, porque eles faziam texto próprio. Sim. Era tema. Ela falava assim, hoje o tema é tal coisa. Deu Robertinho Camargo, esqueci dele. Robertinho Camargo era o MC, ele abria tal, blá, blá, blá. Hoje o tema é contos de fada. E daí vinha a musiquinha da Terça Insana. Era uma puta peça de teatro bem ensaiadinha, assim. Cada um fazia um texto curto, era 5 minutos. Não era que nem a gente faz 20, 15. Era 5 minutos. Uhum. Já entrava outro. Daí entrava o Mansfield, daí entrava... Sabe? Aquele número do Mansfield, né? Do bolero, né? Aquilo era um número. Aquilo era um número da Terça Insana. Nossa, aquilo é maravilhoso. Aí saía ele, entrava Elana Kaplan, a Graziella Moreto, sabe? Graziella Moreto? Depois, nessa época ainda não era ela. Atriz? Atriz. Ô, louco! Né? Graziella Moreto fez Terça Insana há muito tempo. Luiz e Miranda. Muita gente legal. Ela é esposa do Pedro Cardoso, a Graziella? Isso. Ah, tá. Isso. Fez Risorama. Caraca! Fez uns primeiros Risoramas. Eu acho ela uma atriz brilhante. Não, ela é sensacional. Ela é sensacional. Só pra eu entender, nessa mesma Improvisa época... muito também, né? Você viu a peça One Way deles também, que é de improviso? Eu vi a última do Pedro Cardoso que tava no Teatro Morumbi Shopping. Qual que era? Eu não gosto de falar de improviso, porque eu não sou da área de improviso. Então, a galera de improviso que me vê... O que o Diogo tá falando de improviso? Galera do improviso, eu não manjo nada de improviso, tá? Eu improviso muito no meu show, mas eu nunca participei dessas peças de... Também nunca me chamaram. Se me chamar, eu vou. O cara se convidando. Mas pode ir, faz. Mas pra mim, eu achei que eles improvisaram bem. Sim, incrível. Então, nessa época, eram 5 minutos, porque você acha que
que a galera não ia parar pra ver mais que 5 minutos cada um? Você acha que tinha essa especulação? Não tinha uma regra. Quando eu fiz meia-noite, eu fazia mais comprido. Eu me lembro que o primeiro Risorama, aquele Dr. Jairo Bauer, ele tinha um programa com a Nani People, né? E ele foi ver, ele tava em Curitiba no Festival de Teatro, que o Risorama acontecia na mesma época. Aí ele foi ver, e ele gostou bastante. Ele falou, mas é longo, né? Porque ele tava acostumado com a Terça Insana, que é curto, né? Por exemplo, cada entrada da Nani era... 15 minutos? Sim. A Nani ia na mesa. Pra dar oi. A grande sacada do Risorama, eu acho que o grande acerto do Festival Risorama foi já logo na hora de escalar o elenco, eu tinha essa dúvida, né? Quem que vai ser o mestre cerimônia? Não podia ser qualquer pessoa. E não queria que fosse eu, porque eu não me considerava apto para ser mestre cerimônia. E aí, falando com o Marcelo Médici sugeriu a Nani. E, cara, eu acho que foi o maior acerto da vida, assim. E não só sugeriu, como fez a liga, né? Ela falou disso. Não sei se ela teria aceitado se o Diogo do nada ligasse. Ela teria, eu acho. Não, apesar que a gente tinha um grande amigo em comum, que chama Albuquerque. Ai, caraca, esqueci o nome. Albuquerque. Marcelo... Tá vendo? Quando a gente fala que o Diogo esquece, é porque ele esquece mesmo. Cara, quando eu postei nos meus stories que o Diogo Portugal ia estar aqui, todo mundo, confirma com ele porque ele vai esquecer. Da onde surgiu esse boato que você esquece tudo? É zoeira ou você esquece tudo mesmo? Esqueci o nome de um grande amigo. Albuquerque. É o Albuquerque. Ô, Albuquerque, você me Paulo. perdoa. Manda um WhatsApp pra ele aí. A Nani sabe. É amigão da Nani e meu amigo. Ele foi diretor do Faustão durante muito tempo. Então a gente pesquisa aqui agora. Antônio Albuquerque. Antônio Albuquerque. Pronto. Pesquisei tão rápido. É a energia do Google. Você é o Google. 0 resultados encontrados. Mas aí... Aí o Antônio Albuquerque era muito amigo meu e muito amigo da Nani. Ele ficava falando de mim pra Nani e da Nani pra mim. Sempre, sempre. E eu já era fã dela, que eu já via ela no Goulart de Andrade. A Nani já tava na Hebe, naquela... Então a maior celebridade do Risorama era a Nani e a Gorete Milagres, que participou, que fazia... coitado, lembra? No SBT? Sei. Sim. Isso. O resto... Não é que fazia a Filona ou eu tô louca? Aí, Filó. aí de resto tinha o Bruno Mazeu, que ainda não fazia o Cilada, então ele não era tão conhecido ainda. Então, o Bruno Mazeu era um redator que estava começando uma noite underground no Rio. E o Médici, que já fazia Praça Nossa. E ele não fazia novela, essas coisas? Ele fazia umas novelas no SBT, assim, ainda então. não tinha ido pra Globo. Uhum. Mas sempre foi um puta ator, o Médici. O Médici é foda. Ele é incrível mesmo. Nessa mesma época que estavam estourando aqueles programas da MTV de improviso, não? Ou isso foi antes? Não, isso foi muito, muito, ixi. Eu não sei. Não tinha, o humor da MTV nessa época era o comecinho do Hermes e Renato. Do Hermes e Renato, entendi. Quando era ainda meio que só os tá. dois. Então assim. o Quinta Categoria foi lá pra 2010, então, né? Foi bem depois. Foi bem depois. Não, o MTV, o Quinta Categoria, essas coisas, eu já tava vindo muito pra São Paulo, já tava com um pé aqui. Assim, Na minha cabeça, o stand-up estourou quando tava nesse movimento. Programas de improviso na TV, aí você ouvia falar de stand-up. não era um momento alto Não do era? stand-up. Então.